O Diário de Adão e Eva, de Mark Twain. Prefácio de Adão. Eu devia lembrar-me de que ela é muito jovem, uma criança realmente, e fazer-lhe concessões. Vejo-a curiosa, vivacíssima e cheia de avidez. O mundo lhe aparece como prodígio, maravilha, mistério, encantamento. A alegria a exalta desde que encontre uma flor desconhecida. Não para de a acariciar, de a admirar, de a respirar, de lhe falar, dirigindo-lhe 1000 nomezinhos ridículos. É louca pelas cores. Os rochedos escuros, a areia amarela, os musgos acinzentados, as folhas verdes, o céu azul, a aurora perlada, as montanhas violetas, as ilhas douradas que flutuam sobre os mares purpúreos na hora do poente, a lua esmaecida que desliza através das estrias irisadas das nuvens, os diamantes estelares que faíscam nas noites calmas, tudo isso a entusiasma. Tanto quanto posso julgar, essas coisas não têm valor prático, mas porque há nelas um pouco de cor e uma certa majestade, é o bastante para que ela se exalte. Seria espetáculo confortador vê-la parada e tranquila durante 2 minutos seguidos. Creio que então gostaria de a olhar. Sim, era provável que assim sucedesse, pois atualmente já percebo que há uma criatura notavelmente bela. É esbelta, bem proporcionada, ágil, cheia de graça e de harmonia. Certa vez ela ficou de pé sobre um rochedo, atirando para trás a sua pequena cabeça e abrigando os olhos com as mãos para acompanhar melhor o voo dos pássaros. Olhando-a e achando-a linda, experimentei um sentimento novo. Não vi ainda no mundo alguma coisa que não a interesse. São-me indiferentes os animais, mas para ela não. Não tem nenhum discernimento. Acolhe a todos se afeiçoa e acredita os tesouros. Quando o enorme brontossáuro chegou a largas passadas em nosso acampamento, ela o considerou como uma aquisição preciosa, enquanto a mim me parecia uma calamidade. Vale esse episódio um exemplo da falta de harmonia que vai entre nós. Ela desejou domesticar o animal e eu só pensei em abandonar meu abrigo e fugir. Ela acreditava que o domaria tratando-o bem, de modo a transformá-lo num animal doméstico. Eu pensava que um animal doméstico de 21 pés de altura e 84 de extensão conviria pouco em nossos domínios, pois com as melhores intenções do mundo e completamente alheio ao mal, poderia sentar-se sobre a palhoça como eu faço numa lagosta, coisa que me acontece e que diverte pelo menos a mim mesmo. Entretanto, ela se interessara por esse projeto de possuir o monstro e nada a demovia. Pensava mesmo em organizar uma grande leiteria e queria que eu a auxiliasse a ordenhar o animal, mas não mostrei boa vontade temendo os riscos excessivos. E depois, como lhe observei, tratava-se de um macho. Então mudou de ideia e quis subir no animal para contemplar a paisagem. Parte da cauda do monstro, cerca de 30 a 40 pés, descansava no solo como um tronco de árvore derrubada. Ela acreditava poder subir por ali até o dorso do colosso. Enganava-se, porém, e mal chegou ao ponto em que a cauda, inclinando-se, se afastava do chão, ela escorregou e se teria certamente ferido na queda se eu não a amparasse. Estava satisfeita? Não. Só a experiência a satisfaz. Não a interessam as teorias inexperimentadas. Há nisso muita inteligência, concordo, e essa qualidade me seduz e faz com que me deixe influenciar por ela. Se ficasse mais tempo perto dela, essas coisas acabariam por me interessar. Por exemplo, havia nela ainda uma outra ideia a propósito do colosso. Pensava que nós o poderíamos domesticar o bastante para que ele se mantivesse dentro do rio, de modo a servir-nos de ponte. Quando o acreditou perfeitamente domado, ensaiou realizar sua ideia e não a obteve. Cada vez que o colocava convenientemente no rio e que se dispunha a subir, ele voltava-se e a seguia como um animalzinho muito domesticado, um cão ou outro qualquer, que todos eles fazem assim mesmo. O Diário de Eva. Sábado. Minha idade é de quase um dia. Cheguei ontem. É pelo menos o que eu creio e deve ser assim mesmo, porque se houve um anteontem, não estava eu presente. Lembrar-me-ia dele, talvez, mas é também possível que tenha havido sem que o notasse. Pois bem,
Doravante prestarei atenção, e se sobrevier anteontem, eu o anotarei. É preferível começar bem, e não deixar que minha memória se atrapalhe. Uma intuição me adverte de que esses pormenores algum dia terão a sua importância. Considero-me como um ensaio. Sim, percebo que se faz de mim experiência. É impossível ter melhor a sensação clara de que se vale apenas uma experiência, um ensaio, nem mais nem menos. Então, sendo isso verdade, minha existência constitui a totalidade da experiência? Não, não o creio. Penso que todas as outras coisas participam da experiência de que eu sou uma parte, mas, evidentemente, tudo se ensaia ao mesmo tempo que eu. Estará garantida minha situação atual, ou convirá atenção ou resguardo? Inclino-me para essa última opinião. Algo me adverte de que para vencer precisamos de uma vigilância permanente. Acho as coisas mais em ordem do que ontem. Pela precipitação com que foram concluídas, algumas montanhas ficaram mais altas do que outras, e planícies houve por tal modo cheias de sombras que deixam uma impressão lamentável. Nunca deveriam ultimar-se apressadamente obras de arte nobres e lindas, e esse grande mundo novo é, por certo, majestoso e belo. É quase perfeito, apesar da rapidez de sua fabricação. Há excesso de estrelas nos pontos e noutros falta, mas acredito que se possa dentro em pouco reparar esses defeitos. A lua ontem à tarde desprendeu-se e deslizou até o extremo do céu e caiu. Perda imensa. Só de pensar nisso, parte-se-me o coração. Nenhum ornamento se lhe podia comparar pela beleza e pelo acabado de sua feitura. Deviam tê-la segurado mais fortemente. Se pudéssemos ao menos tornar a pegá-la. Não se pode saber onde caiu, e mesmo quem a achar, a esconderá. Eu faria o mesmo. Conquanto honesta, compreendi, entretanto, que a essência de minha natureza, consistindo em amor apaixonado pelo belo, não seria prudente confiar em mim uma lua de que não se soubesse notícia. Sinto-me capaz de restituir uma lua encontrada de dia, receosa de que alguém me houvesse visto. Mas se achasse no escuro, estou certa de que inventaria desculpas para sonegá-la. Sim, adoro as luas. São tão lindas e poéticas. Delas queria 5 ou 6. Não dormiria mais e não me cansaria de as olhar deitada na relva dos taludes. As estrelas também são lindas. Gostaria de obter uma para pôr nos meus cabelos, mas receio que nunca o realize. Surpreendo-me ao descobrir que estão muito afastadas, pois parecem próximas. Quando as vi pela primeira vez ontem à noite, ensaiei derrubar ao menos uma com o auxílio de uma vara longa, e nem as atingi, o que muito me espantou. Depois ensaiei pedradas até ficar extenuada e não tirei nenhuma estrela. Verdade que sou desastrada e não posso atirar coisa alguma longe e certo. Mas, atendendo ao desvio e visando do lado a estrela que eu desejava atingir, não tocava coisa alguma. E, no entanto, joguei pedradas muito firmes, porque vi várias vezes o ponto negro da pedra vogar exatamente em meio dos grupos prateados e tocá-los. Se a pedra tivesse podido continuar a sua trajetória mais um pouco, eu teria obtido derrubar alguma estrela. Diante do insucesso, chorei, o que acredito ser muito natural em pessoa da minha idade. Depois, quando havia descansado um pouco, segurei um cesto e me pus a caminho para o extremo do semicírculo, no local em que as estrelas estão muito menos altas e perto da terra, a modo que eu as alcançaria com a mão. Assim seria melhor, porque as poderia tirar delicadamente, evitando quebrá-las. Mas o termo do círculo estava mais longe do que eu pensava e tive que renunciar ao meu projeto. Estava tão cansada que não poderia dar um passo, sentia os pés machucados e doloridos. E não podia voltar para casa. Era longe e começava a fazer frio. Mas encontrei tigres e me abriguei entre as suas patas. Estava admiravelmente bem. Eles tinham o hálito doce e perfumado, pois só se alimentavam de morangos. Antes, eu nunca vira um tigre. Que lindo vestido poderia fazer se tivesse algumas dessas peles. Hoje começo a apreciar melhor as distâncias. Até agora, desejava extremadamente agarrar objetos lindos que se achavam às vezes muito longe
e outras vezes a algumas polegadas, conquanto me parecessem a 2 ou 3 côvados, e separados de mim, ai, por espinhos. Aprendi a minha lição e fiz o meu primeiro provérbio. Experiência picada teme o espinho. Para a minha idade, penso que está ótima a sentença. Ontem à tarde seguia à distância a outra experiência, procurando saber para que serve, mas não consegui descobrir. Encontrei-lhe um nome: homem. É a palavra que me sugere e vai admiravelmente. Verifico ter mais curiosidade por ele do que por qualquer réptil. Se é que se trata de um réptil, como suponho, desde que tem cabelos frisados, olhos azuis e se parece muito com um réptil. Não tem quadris. É alongado e fino como um nabo, anda com as 2 pernas afastadas ao jeito dos ursos. Penso por isso que é um réptil, a menos que seja um novo animal. A princípio eu o temia, fugindo cada vez que ele se voltava, acreditando que me perseguiria, mas pouco a pouco descobri que só pensava em afastar-se. Então perdi a timidez e acompanhei-o durante horas. Ele ficou nervoso e descontente, e irritou-se por fim, trepando a uma árvore. Esperei-o algum tempo, mas depois o abandonei, regressando à casa. Hoje foi a mesma aventura. Fi-lo novamente encarapitar-se na árvore. Domingo. Ele está sempre lá no alto. Em aparência descansa, mas talvez seja subterfúgio. O domingo não é dia de repouso, pois para isso foi designado o sábado. De resto, essa criatura parece mais ocupada com o descanso do que com o mais. A mim me fatigaria tanto o repouso. Já me cansa ficar sentada ao pé dessa árvore, vigiando o réptil. Indago de mim para que serve ele. Não faz nada. Repregaram a lua na noite passada. Fiquei muito contente e achei o ato gentil. Vejo que ela se inclina e cairá novamente, mas não me inquieto. Nem há para isso motivo, quando tenho vizinhos tão bons. Eles a repregarão ainda. Gostaria de lhes testemunhar o meu reconhecimento, enviando-lhes algumas estrelas, que nós as temos aqui em excesso. Devia dizer, eu as tenho, porque não me parece que aquele réptil se preocupe com essas coisas. Ele tem gostos vulgares e não é bom. Quando o fui ver ontem ao cair da noite, ele descera da árvore e procurava agarrar peixinhos mosqueados que brincavam no riacho. Precisei atirar-lhe torrões de terra para o obrigar a subir à árvore, deixando tranquilos os animaizinhos. Pergunto-me com seriedade para que serve essa criatura. Não terá coração? Não terá compaixão dos seus humildes semelhantes? Terá sido inventado e fabricado para um trabalho tão cruel? Parece que sim. Um dos meus torrões de barro alcançou-lhe a orelha, e a criatura emitiu sons semelhantes a palavras. Estremeci por ser a primeira vez em que ouvia palavras que não fossem as minhas. Não as compreendi, mas se me afiguraram muito expressivas. Agora que descobri que o réptil podia falar, senti maior interesse por ele, porque eu gosto de falar. Falo durante o dia, acordada ou dormindo. Sou muito interessante, mas se tivesse alguém com quem falar, sê-lo-ia ainda mais e não me interromperia. A propósito, esqueci que denominara o réptil homem. Por que não o chamarei assim? Se é homem, chamá-lo-ei homem. No domingo seguinte. Segui-o durante toda a semana e ensaiei travar conhecimento com ele. Conversei sozinha por causa de sua timidez. Não faz mal. Pareceu-me contente por me ver perto dele e servi-me constantemente da palavra nós, que evidentemente o alegrava. Quarta-feira. Vai tudo muito bem e de melhor a melhor. Pouco avançam as nossas relações. Ele não mais ensaia evitar-me. Bom sinal. Mostra-se até muito contente com a minha presença, o que me alegra. Faço tudo o que posso para lhe ser agradável e conquistar. Durante estes 2 ou 3 últimos dias, encarreguei-me de todo o trabalho de designar as coisas, no intuito de lhe poupar esforço. Evidentemente, lhe faltam predicados para o ofício e creio reconhecido a minha iniciativa. Ele não encontraria algum nome racional, ainda que para salvar a própria existência, mas não deixo perceber que adivinho a sua incapacidade.
Quando enxergamos uma nova criatura, dou-lhe o nome antes que ele tenha tempo de comprometer-se com o silêncio desastrado. Quanto embaraço lhe tenho assim evitado. Não há no meu espírito o defeito do dele. No mesmo instante em que os meus olhos divisam um animal, sei qual é. Não reflito um minuto. O único nome possível acode-me imediatamente, como numa inspiração. E sem dúvida trata-se disso, porque estou certa de que a palavra um segundo antes ainda não existia em minha mente. Pela forma do animal e pelo modo de apresentar-se é que descubro o nome. Quando veio o pelicano, ele pensou que era um gato selvagem. Percebi-o nos seus olhos. Salvei-o, atenta em não o melindrar. Fiz somente gritar num tom de surpresa agradável e sem parecer que lhe queria ensinar alguma coisa. Oh, meu Deus, eis o pelicano! Depois expliquei-lhe, ainda sem o parecer, como já havia visto o pelicano, e conquanto algo aborrecido porque eu o houvesse precedido, ele seguramente me admirou. Tudo isso foi muito agradável e recordei-o com satisfação várias vezes antes de dormir. Com tão pouco nos sentimos felizes desde que o mereçamos. Quinta-feira. Meu primeiro desgosto. Ontem ele evitou-me e parecia desejoso de não me ouvir falar. Por que se tornou ele mau para comigo desde que nada lhe fiz? Rendi-me à evidência. Sentei-me então sozinha no lugar em que o encontrei pela primeira vez, no dia de nossa chegada ao mundo, quando eu não sabia o que ele era e me deixava ficar indiferente. O lugar é agora melancólico. Tudo me fala dele e sinto o coração opresso. Ignoro o motivo, porque é esse um sentimento novo, inexperimentado, e há em tudo isso um mistério que não alcanço. Quando anoiteceu, tornou-se-me insuportável a solidão. Dirigi-me ao novo abrigo que ele construiu para lhe perguntar que mal lhe fizera e como poderia repará-lo, reconquistando a sua estima. Mas ele expulsou-me na chuva, e foi o meu primeiro desgosto. Domingo. Tudo está novamente alegre. Sou feliz, mas passei dias pouco amáveis e nos quais penso o menos que posso. Ensaiei derrubar maçãs para ele, mas não acerto. Todavia, creio que a minha boa intenção o satisfaz. São proibidas essas frutas, e ele diz que eu serei punida. Mas se arrisco o mal no esforço para lhe ser agradável, por que recearei o mal? Segunda-feira. Disse-lhe de manhã o meu nome, esperando que o interessasse. Ele não prestou atenção. É estranho. Se me dissesse o seu, eu prestaria atenção. Creio mesmo que seu nome soaria mais docemente aos meus ouvidos do que qualquer outro. Ele fala pouquíssimo, talvez porque não seja inteligente e não o queira confessar. É pena. O espírito vale pouco diante de um bom coração. Queria fazer-lhe compreender que um coração amante é uma riqueza, e uma riqueza suficiente sem a qual vale pobreza a maior inteligência. Apesar de falar pouco, ele conhece um vocabulário considerável. Hoje, pela manhã, usou uma palavra perfeitamente justa. Sem dúvida, ele próprio reconheceu a correção do termo e repetiu-o 2 vezes. O modo como o usou foi algo desusado, mas vejo, enfim, que não é desprovido de compreensão e pode progredir desde que bem orientado. Onde pegou aquele vocábulo? Eu mesma nunca o usara. Mas ainda ele não prestou atenção ao meu nome. Procurei ocultar o meu desapontamento, mas creio que não o obtive. Afastei-me dali e sentei-me num talude de musgo com os pés dentro d'água. É para onde vou quando tenho ânsia de companhia, quando quero encontrar alguém a quem olhar e com quem falar. Por certo, não basta essa deliciosa figura branca que vejo nas águas claras, mas é sempre alguma coisa, e antes ela do que nada. Quando falo, ela também fala. É triste quando estou triste. Simpatiza comigo e encoraja-me dizendo: "Não te abatas, pobre queridinha, serei tua amiga." Sim, é minha amiga, minha única amiga, minha irmã. Na primeira vez em que ela me abandonou, não o esquecerei. O coração petrificou-se no meu peito. Gritei. Ela era tudo o que eu tinha e agora partiu. E no meu desespero acrescentei: "Despedaça-te, coração meu, não posso mais suportar a vida." Escondi o rosto nas mãos e não queria ser consolada. Mas, quando 1 minuto depois retirei minhas mãos,
A figura estava lá novamente, brilhante e formosa. Atirei-me nos seus braços. Foi perfeita minha felicidade. A felicidade que eu conhecera antes desse momento era diversa. Naquele instante, conheci o êxtase. Nunca mais duvidei da figura. Algumas vezes, ela permanecia invisível 1 hora ou 2, ou mesmo um dia inteiro, mas eu esperava sempre confiante. Dizia, ela está ocupada, ou ela viaja, mas voltará. E era exato. Ela voltava sempre. De noite, se estava muito escuro, ela não vinha, mas quando havia luar, aparecia. Eu, por mim, não temo a escuridade. Ela, porém, é mais nova do que eu, nasceu depois de mim. Visito-a frequentemente. É o meu consolo, o refúgio, quando se me faz penosa a vida, o que acontece facilmente. Terça-feira. Trabalhei a manhã toda no jardim. Mantive-me intencionalmente longe dele, esperando que se sentisse solitário e viesse procurar-me. Mas não veio. Ao meio-dia parei de trabalhar e descansei, divertindo-me a saltar aqui e ali com as abelhas e borboletas. Alegravam-me todas essas esplêndidas criaturas, e as flores que obtêm no céu o sorriso de Deus e o encerram nas suas corolas. Colhi flores e compus coroas e capelas com que me enfeitei para ir fazer a minha refeição habitual. Depois, sentei-me à sombra. Desejei-o e esperei-o. Mas em vão. Não faz mal. Provavelmente não o impressionaria. As flores não o preocupam e ele a chama tolices. Não distingue umas das outras e orgulha-se disso. Não se interessa por mim. Não se interessa pelas flores. Não se interessa pela cor do céu na hora do crepúsculo. Preocupar-se-á com alguma coisa que não seja construir abrigos com os troncos das árvores para se preservar da boa chuva clara, ou abrir os melões a pedradas, ou comer uvas, ou apalpar os frutos para saber se amadurecem. Num pedaço de madeira seca, ensaiei abrir um buraco com o auxílio de um cacete, a fim de realizar certa ideia, mas passei por um susto horrível. Um transparente e ligeiro filete azul saiu e elevou-se do buraco. Larguei tudo e fugi correndo. Acreditava que era um espírito e tive tanto medo. Depois de um momento olhei para trás. Ele não me perseguiu. Apoiei-me ofegante num rochedo para repousar e esperar que os meus membros deixassem de tremer. Então voltei com precaução, desconfiada e pronta a fugir se acontecesse alguma coisa. Chegando perto, abriguei-me atrás de uma roseira de que afastei os ramos para examinar atentamente a situação. Gostaria que o homem me houvesse visto assim. Era tão graciosa a minha posição. O espírito partira. Aproximando-me, vi que havia no buraco da madeira uma pitada de delicada poeira rósea. Avancei o dedo, gritei ui e o retirei vivamente. Dor cruel. Pus o dedo na boca e, dançando alternadamente num pé só, resmungando e gemendo, acalmei pouco a pouco a dor. A minha curiosidade voltou e examinei a coisa. Que seria aquela poeira rósea? De súbito, o seu nome me rugiu sem que antes o houvesse ouvido. Era fogo. Tive logo a certeza de que assim era. Chamei-o, pois, fogo. Criara alguma coisa. Acrescentara uma nova qualidade a todas que já possuem os seres inumeráveis. Senti-me orgulhosa da façanha e corri em busca do homem para lhe narrar minha aventura e elevar-me na sua estima. Mas, refletindo melhor, não o fiz. Ele me perguntaria para que serviria o fogo. E o que responderia eu? Efetivamente, o fogo é apenas lindo, não serve para nada. Suspirei e desisti de procurar o homem. Evidentemente, o fogo não serve para coisa alguma. Não pode construir uma cabana, melhorar os melões, apressar a maturidade das frutas. É inutilidade, tolice e vaidade. Desprezá-lo-ia o homem e dele falaria em termos ferinos. Eu, por mim, não o achei desprezível e gritei: ó fogo, ser delicado e róseo, amo-te porque és belo, e a mim me basta esse teu predicado. Ia apertá-lo entre meus braços, mas estaquei a tempo e descobri outro provérbio tão parecido com o primeiro que receio uma repetição. Experiência queimada teme o fogo.
Retomei os pedaços de madeira e atritei-os novamente, e quando obtive certa quantidade de poeira de fogo, coloquei sobre um punhado de erva seca com a intenção de levá-la para casa como divertimento. Mas a ventania açoitou o fogo, que irrompeu com violência e se elevou furiosamente contra mim. Atirei-o fora e fugi às carreiras. Quando me voltei, o espírito azul se elevava, flutuando e estendendo-se ao longe como uma nuvem. Imediatamente se me deparou o seu nome: Fumaça, conquanto, palavra de honra, nunca houvesse ouvido falar de fumaça. Logo, através da fumaça, vivas claridades amarelas e rubras se agitaram. Chamei-as flamas, e era a primeira vez que eu as via. Elas subiam às árvores, fulguravam ardentes e luminosas através das volutas espessas da fumaça. Presa de arrebatamento, bati palmas, ri e dancei com entusiasmo. Era tão novo, tão estranho, tão maravilhoso e belo. O homem chegou a correr. Estacou, olhou demoradamente a cena sem falar. Depois perguntou o que era tudo aquilo. Foi pena que ele houvesse feito pergunta tão direta. Tive que lhe responder e naturalmente lhe disse que era o fogo. Se ele se aborreceu porque eu o conheci antes dele, a culpa não era minha. Não desejava desagradá-lo. Depois de uma pausa, indagou: como ele veio? Ainda uma pergunta direta a que devia dar uma resposta precisa. Fui eu que o fiz. O fogo avançava cada vez mais. O homem caminhou até junto do lugar em que ele começara e, olhando a terra, perguntou: que é isso? Cinza? Apanhou uma pitada e examinou-a algum tempo, mas mudou de ideia e atirou fora a cinza. Depois partiu. Não, nada o interessa. Mas eu me interessara. As cinzas eram cinzentas, doces, finas e belas. E as brasas? Extraordinárias. Encontrei as maçãs afinal e isso me contentou, pois sou jovem e tenho excelente apetite. Mas, ó decepção! Elas estavam fendidas e deterioradas. Só na aparência, porque depois de as saborear, achei-as melhores do que antes. O fogo é belo e desconfio que em algum tempo será útil. Sexta-feira. Eu o vi um instante na segunda-feira última ao cair da tarde. Esperava que me felicitasse pelos meus esforços para melhorar o jardim, pois tenho trabalhado muito e de boa vontade. Ele se zangara também por outro motivo. Eu havia ensaiado mais de uma vez dissuadi-lo de ir às cataratas. Isso porque o fogo me revelou um sentimento novo e distinto do amor, do desgosto e de outros sentimentos que eu já experimentara. O medo. E é horrível. Gostaria de o haver ignorado sempre. Ele me oprime às vezes, mata-me a felicidade, faz-me tremer. Apesar de tudo, não pude persuadi-lo, pois ainda não sentiu por si mesmo o medo e não me compreende. Terça, quarta, quinta-feira e hoje. Todo esse tempo sem o ver. É muito quando se está sozinha. E, todavia, vale mais ficar solitária do que ser mal recebida. Preciso de sociedade, fui feita para isso, é o que penso. Tanto que criei amizades entre os animais. São encantadores e têm disposições excelentes e maneiras perfeitamente amáveis. Não são nunca maus e não nos deixam sentir que nos consideram demais nas suas reuniões. Sorriem e agitam a cauda, se a têm, e estão sempre prontos para todas as fugidas ou excursões que se lhes propõem. Considero-os muito bem educados. Passamos juntos horas excelentes e não me aborreci nesses dias nem me senti sozinha. Só? Certamente que não. Havia sempre em torno de mim uma multidão inumerável de criaturas. Elas cobriam um espaço imenso, e quando me mantinha, entre elas no rochedo, e contemplava a planície infinita inteiramente coberta de tapetes mosqueados e como salpicados de 1000 cores, tudo isso ondulava como um oceano. Depois, elevavam-se nesse mar, como tempestades súbitas, formidáveis voos de pássaros, e brilhavam como um ciclone, miríades de asas volteantes. E quando o sol rutilava nessas cores frementes, havia tal flamejamento que sobre os meus olhos ofuscados desciam forçosamente minhas pálpebras. Sou a primeira viajante e a única.
Fizemos longas excursões e percorri grande parte do mundo, quase todo ele como eu penso. Quando marchamos, é imponente o espetáculo e incomparável. Para viajar comodamente, monto num tigre ou leopardo, porque eles têm o dorso coberto de uma pelugem branda e feitos sob medida para mim. E depois, são animais tão bonitos. Entretanto, para as grandes distâncias ou para contemplar a paisagem, subo no elefante. Para chegar ao seu dorso, é preciso que ele me transporte com a sua tromba, mas descer faço-o sozinha. Quando queremos parar, o elefante senta-se e eu me deixo escorregar. Os animais, principalmente os pássaros, vivem em boa amizade uns com os outros e nunca disputam. Todos falam e me dirigem palavras, mas sua linguagem deve ser a de países desconhecidos, pois não consigo entender nenhuma das palavras que usam. Entretanto, eles, e especialmente o cão e o elefante, compreendem o que lhes respondo. Isso me envergonha, demonstrando que são mais inteligentes do que eu e me superam. E me desgosta, pois desejava ser a experiência principal do mundo. Mas sê-lo-ei. Aprendi muito e agora sou instruída. No começo era ignorante. Durante muito tempo envergonhei-me de não ter a habilidade bastante, apesar de toda a minha atenção, para estar presente no instante em que a água remonta para o lugar de que provém, o que já não me preocupa. De observação em observação, soube que a água nunca remonta durante o dia. Falo durante a noite, pois o rio não seca, o que forçosamente aconteceria se a água não remontasse durante a noite. A melhor maneira de conhecer as coisas é observá-las. Então, sabe-se. Ao contrário, se nos baseamos em suposições ou conjecturas, nunca chegaremos a ser efetivamente instruídos. Podemos fazer suposições ou conjecturas, mas há coisas que não chegamos a adivinhar. Precisamos de tempo e paciência para descobrir o que procurávamos. E é magnífico que assim suceda, pois o mundo fica mais interessante. Se nada houvesse a resolver, como não seria abominavelmente monótona a existência? É tão interessante, e creio que talvez seja mais interessante, continuar a procurar sem achar, como achar depois de procurar. Esse enigma da hora em que a água remonta era um tesouro até que eu o compreendi. Desde então, todo o meu interesse desapareceu e tive a impressão de que perdera alguma coisa. Pela observação, adquiri a certeza de que a madeira flutua, assim como as folhas caídas, as penas e vários outros objetos, todos, enfim, que são secos. Então, raciocinando comparativamente, chegamos sem dificuldade à evidência de que o rochedo deve flutuar. Contento-me com o conhecimento desse fato, pois até o presente não há nenhum meio de tirar a prova. Mas se algum dia encontrar esse meio, renascerá completamente o meu interesse. No íntimo, entristece-me o pensar que desde que tenha descoberto tudo, nada mais me interessará, e gosto tanto dessa excitação que me domina pela ideia de um mistério a penetrar. À custa de refletir, perdi ultimamente toda uma noite de sono. No começo não chegava a compreender para que me haviam feito, mas penso agora que foi para descobrir os segredos deste vasto e maravilhoso universo, e para render por ele graças ao Criador. Acredito e espero que ainda tenha muito que aprender. Se me contento com pouco e não me apresso, terei assunto ainda para algumas semanas. Desejo ardentemente moderar a minha atividade. Quando solto uma pena, vejo-a voar, vogando no ar até que não a percebamos. Quando solto um torrão de terra, acontece diversamente e ele cai. Ensaiei-o 1000 vezes e sempre com o mesmo resultado. Por quê? Naturalmente o torrão não cai, mas a coisa se passa como se ele caísse. Deve ser uma ilusão de ótica. Quero dizer que um dos dois fenômenos se explica por uma ilusão de ótica. Será a queda do torrão ou o voo da pena? É escolher. Levaram-me as minhas observações a predizer que as estrelas não durarão. Vi algumas, e das mais belas, desmancharem-se e caírem. Desde que assim acontece com uma delas, o fato poderá ocorrer a todas, não importa em que noite. Sei que essa desgraça sucederá.
Quero todas as tardes me dispor para as olhar tanto quanto me for possível manter-me desperta, a fim de gravar a lembrança desses campos de estrelas, de maneira que, depois do seu desaparecimento, possa a minha vontade substituir no céu essas inumeráveis e esquisitas flores brilhantes, que então se desdobrarão através do véu de minhas lágrimas. Depois da queda. Quando recordo o passado, o jardim afigura-se-me um sonho. Era belo, assombrosamente belo, maravilhosamente belo. Perdi-o agora e nunca mais o verei. Perdi o jardim, mas achei-o e sou feliz. Ama-me com todas as suas forças, e eu o amo com o ardor de meu temperamento apaixonado. E isso é próprio, acredito, de minha mocidade e de meu sexo. Se me pergunto por que o amo, vejo que não sei o motivo, o que não me altera o sentimento. Suponho que essa espécie de amor não cabe na categoria de coisas que se medem e a respeito das quais podemos raciocinar. Não sei, mas acredito que assim seja. O canto de certos pássaros me apaixona, mas esse não é o caso de Adão. Não, não é esse. Ao contrário, tanto mais ele canta, menos me atrai. Peço-lhe para cantar, pois gostaria de amar tudo o que o interessa. Espero consegui-lo. A princípio não suportava ouvi-lo e agora posso. Com isso, o leite talha, mas não importa, pois posso habituar-me ao leite azedo. Não é também por causa da sua inteligência que o amo. Ele não é censurável por sua inteligência desde que não a fez, e basta esse motivo. Sei que há evidentemente para isso razão profunda. Acredito que com o tempo ele se desenvolverá, mas não de repente. E depois não há urgência. Acho-o bem tal como está. Não é por sua graça ou por suas maneiras delicadas que o amo. Não, a esse respeito ele não é admirável, mas está bem tal qual é, e além disso progride. Não é porque trabalha que o amo, não. Não é esse o motivo. Desconfio que o impulsiona uma força íntima que não sei por que mal oculta. Eis o meu único desgosto. Em tudo mais é franco para comigo e estou certa de que não me cala coisa alguma. Aflige-me que tenha segredo para mim e chego a perder o sono, mas enfim, cuidarei de não pensar nisso. Não quero que assim se perturbe uma felicidade que para o mais é infinita. Não é a sua instrução que me faz amá-lo. Também não é esse o motivo. Ele instruiu-se sozinho e sabe realmente muitas coisas que infelizmente nem sempre são exatas. Não é por sua galanteria para comigo que o amo. Ainda não é essa a razão. Falou mal de mim antes, mas por isso não o incrimino, pois é próprio do seu sexo, que não foi ele quem se atribuiu. Naturalmente eu nunca falaria dele, preferia antes morrer. Mas essa minha atitude deve ser particular ao meu sexo, e não devo glorificar-me, porque também eu não me atribuo o sexo que tenho. Mas então, por que motivo o amo? Acredito que simplesmente porque é um homem. Ele é bom no íntimo e o amo pela sua bondade, mas o amaria se fosse mau e até mesmo se me batesse e me atormentasse. Presumo haver nesse sentimento uma manifestação do sexo. Ele é forte e esbelto. Amo-o por isso, admiro-o e sinto-me orgulhosa com ele. Mas o amaria sem tais qualidades. Se ele fosse feio, amá-lo-ia, assim como se ele fosse raquítico, e até trabalharia para ele como sua escrava, sua coisa, sempre a seu lado, até que ele morresse. Sim, creio que o amo simplesmente porque é meu e é homem. Não vejo outro motivo. Eis a razão por que há pouco observava não poder estar esse amor na categoria de coisas pesáveis e medíveis. Ele chega e ninguém sabe de onde vem ou como explicá-lo, e não há nenhuma necessidade de explicação. Assim penso eu, mas em suma sou apenas uma rapariga, a primeira que examinou essas questões, e pode suceder que a minha ignorância e inexperiência me tenham levado ao erro. 40 anos depois. Meu voto e oração é que possamos partir juntos deste mundo. Esse voto não desaparecerá nunca da terra e encontrará eco até a consumação dos séculos no coração das mulheres amorosas, e chamar-se-á o voto de Eva. Mas se um de nós tem de partir primeiro, suplico ardentemente seja eu,
porque ele é forte e eu fraca. Eu não sou necessária e ele me é indispensável. A vida sem ele não seria vida, e como a suportaria eu? Esta oração é também imortal e incessantemente a repetirão os lábios de minhas filhas enquanto as houver no mundo. Sou a primeira mulher e estarei presente e viva na última mulher que existir. No túmulo de Eva. Onde ela estava, aí é que estava o Éden. Adão. Excertos do Diário de Adão. Segunda-feira. Encontro sempre no meu caminho a criatura de cabelos compridos. Volteia em torno de mim e segue-me por toda parte. Não gosto disso. Falta-me o hábito das companhias. Preferia que ela ficasse entre os outros animais. Pelo céu nublado e pelas ventanias de este, acredito que nós vamos ter aguaceiros. Nós? Onde encontrei essa palavra? Ah, lembro-me que dela se serve a nova criatura. Terça-feira. Examinei as grandes cataratas que me parecem o que há de mais belo na propriedade. A nova criatura chama-as Niágara, Cataratas do Niágara. Por quê? Não posso saber. Ela diz que aquela cachoeira se parece com as cataratas do Niágara. Não há sentido ou razão nessa afirmativa. Falta-me oportunidade para aplicar nomes aos objetos. A nova criatura me antecipa sempre no denominar tudo o que aparece. A mim não fica tempo nem para protestar. Sempre se escusa com o mesmo pretexto, dizendo, parece com o pelicano, por exemplo. Mal o percebeu, ela exclamou, parece com o pelicano. Devo conservar-lhe o nome, apesar de me sentir com isso humilhado e aborrecido de ignorar as vantagens que pode ter. Pelicano. Parece-se tanto como um pelicano quanto eu. Quarta-feira. Construí um abrigo que me defendesse da chuva, mas não tive tranquilidade, pois nele se meteu a nova criatura. Quando ensaiei expulsá-la, correu água dos buracos com que ela espia, e ela os enxugou com as suas patas e fez barulho como os animais que sofrem. Preferia que não falasse tanto. Que infelicidade para ela! Até hoje, nunca havia ouvido som de voz semelhante, e todo ruído desconhecido soa estranhamente nesta grande solidão arborizada. Desagrada-me ouvi-la e tenho a impressão de notas falsas. E depois, o som dessa voz está sempre perto de mim, de trás de meus ombros, de um e outro lado, e até agora me habituei a ouvir somente sons remotos. Sexta-feira. Ela nomeia incansavelmente todas as coisas, a despeito de todos os meus esforços. Para a propriedade, eu havia encontrado um título excelente, belo e musical. Jardim do Éden. Intimamente ainda o chamo assim, mas de público não. Diz a nova criatura que ele está cheio de rochedos, florestas e poesia selvagem, e que por isso não se assemelha absolutamente a um jardim, mas a um parque, e que essa é a ideia única que ele nos inspira. Em virtude do que denominou a propriedade, sem me consultar previamente, Parque do Niágara. Como vai indo tudo isto? Já apareceu um aviso. É proibido andar por cima da grama. Ah, era muito melhor outrora minha vida. Sábado. Come muita fruta a nova criatura. Acabaremos por nos predispor. Nós? É a palavra que ela usa sempre, e tanto a ouvi que se tornou minha também. Houve esta manhã grande nevoeiro. Eu não gosto de sair com o nevoeiro, mas a nova criatura não se importa com isso e sai sempre e chega de pés molhados. E fala, não há mais tranquilidade aqui. Domingo. Cheguei ao fim da semana. Este dia torna-se-me cada vez mais pesado. Separaram-no como um dia de repouso a partir de novembro passado. Mas eu tinha já 6 dias de repouso por semana. Vi a nova criatura junto da árvore proibida. Segunda-feira. Disse-me que se chamava Eva. Está muito bem e nada objetei. Explicou-me que me dava a informação para que a pudesse chamar quando quisesse. Indicação supérflua. A verdade é que ela me disse aquilo para que eu a respeite, para que não a confunda com qualquer animal sem nome. Não sabe quanto me é indiferente que ela tenha ou não tenha nome, se ao menos fosse embora ou não palrasse tanto. Terça-feira. Ela atravancou a propriedade com avisos e cartazes. Estrada da Grande Cascata.
Estrada da Ilha das Cobras, atalho das grutas. Disse que o parque seria, se mais cuidado, uma excelente residência de verão. Residência de verão? Que diabo será isso? Palavras sem sentido. Eu prefiro não lhe perguntar o que é. Ela tem uma tal mania de explicações. Sexta-feira. Implorou-me que não andasse perto das cataratas. Qual a razão desse pedido? Sempre fui às cachoeiras e gosto de mergulhar, pois me alegro com o frio e o movimento. O destino das cataratas deve ser esse. Não lhes descubro outra utilidade, e não é possível que não estejam ali para alguma coisa. Ela diz que foram criadas para ornamento da paisagem, como o rinoceronte e o mamute. Fui às cachoeiras num tonel, e ela se aborreceu. Então apanhei uma bacia e de novo se zangou. Nadei com a minha roupa de folhagem e, conquanto se admirasse, ela me repreendeu pela minha extravagância. Oh, preciso mudar-me. Sábado. Há alguns dias fugi e caminhei durante 2 sóis, e construí meu abrigo num local escondido, e destruí detrás de mim as pegadas. Ela conseguiu encontrar-me com o auxílio de um animal que domesticou e a que chamou lobo. Voltou a fazer barulho e a derramar água pelos buracos com que olha. Fui obrigado a voltar com ela, mas fugirei de novo na primeira ocasião. Ela se dedica a várias ocupações, cada qual mais louca. Ensaia, por exemplo, descobrir por que os animais chamados leões ou tigres só se alimentam de ervas e de flores, quando, pelo que ela diz, os seus dentes parecem feitos para que eles se devorassem uns aos outros. Idiotice, porque então eles se matariam, e, tanto quanto posso saber, introduziriam aqui a morte, que é desconhecida no parque. Sob certos aspectos, lamento que o seja. Domingo. Terminada a semana. Segunda-feira. Agora sei para que serve a semana, para que repousemos no domingo. Ela procurou outra vez subir naquela árvore. Tirei-a de lá. Ninguém vê, disse-me ela, que encontra nessa alegação justificativa para uma porção de coisas proibidas. Disse-lhe isso, e a palavra justificativa a encheu de admiração, e também, ao que penso, de inveja. Bela palavra, realmente. Quinta-feira. Disse que tinha sido criada com uma das minhas costelas. Duvidei, pois não me falta nenhuma. Por causa do buzardo, ela se aborreceu. Disse que a essa ave não convinha a alimentação vegetal, e receava que com ela não se pudesse desenvolver, pois nascera para comer carniça. Por mim, penso que o buzardo ficará muito bem com o que tem. Não podemos alterar o plano do mundo para a satisfação do buzardo. Sábado. Quando mais uma vez se mirava na água, a nova criatura caiu e quase se afogou. Disse-me que era desagradável a sensação, e aborreceu-se com os animais que vivem na água e a que chama peixes, pois persiste a denominar coisas e seres que não precisam de nomes, e que, além disso, não atendem ao chamado. Ela agarrou uma porção de peixes e colocou-os em minha cama para os esquentar, mas não me pareceu que isso lhes aproveitasse. Ficaram ali durante o dia e apenas se tornaram mais tranquilos. Não me parecem mais felizes. Assim que anoiteceu, os atirei fora, porque não vou dormir com aquelas coisas da minha cama junto a mim. Aborrecem-me esses animais sem penas e sem pelos. Domingo. Outra semana passada. Terça-feira. Agora ela se ocupa com a serpente, com o que se alegram os outros animais que ficam mais quietos. Eu também gosto, pois a serpente fala e tenho por isso alguma folga. Sexta-feira. Disse-me que a serpente aconselhou-a a experimentar o fruto da árvore e predisse que ela se tornaria mais nobre e requintada. Respondi que de qualquer modo isso havia de trazer a morte no universo. Nesse argumento houve grande descaso da minha parte, pois a capacitei imediatamente de que poderia salvar seu buzardo doente, dando-lhe coisas mortas para comer. E depois seria melhor, na sua opinião, para os leões e tigres. Aconselhei-a em vão a afastar-se da árvore. Garantiu-me que não faria nada. Prevejo aborrecimentos. Vou emigrar. Quarta-feira. Acabo de sofrer terríveis provações.
Fugi ontem à tarde e, cavalgando um cavalo, galopei com a velocidade possível na esperança de afastar-me do parque e de esconder-me em outro país antes que principiassem os desgostos. Mas não devia acontecer assim. 1 hora depois de aparecer o sol, atravessava eu uma planície onde milhares de animais brincavam, cantavam, voavam, corriam entre as árvores floridas. De súbito, houve como que o ruído de uma tempestade, e todos esses animais precipitaram-se uns contra os outros, entredevorando-se. Compreendi imediatamente. Eva comera os frutos da árvore. Os tigres devoraram meu cavalo, indiferentes às minhas ordens. Ter-me-iam também comido se eu o houvesse permitido. Mas saltei e corri quanto pude para salvar a vida. Descobri, afinal, um local confortável fora do parque e onde ela me encontrou. Sem tardança, denominou essa residência nova Tonawanda. A sua chegada não me aborreceu, pois havia pouco que comer e ela trouxe alguns frutos proibidos que eu devorei com apetite. Violava meus princípios, mas verifiquei que os princípios só têm valor real quando está cheio o nosso estômago. Ela trouxe também uma porção de vestuários de peles e pareceu-me ridículo dar tanta importância à roupa. Mas mudei de opinião e, se me contento pessoalmente com qualquer coisa, preparo-lhe lindas peles de animais, peles sedosas e suaves com que lhes faço lindas roupagens. Ainda mais. Ela me disse que, fora do bosque, precisávamos agora trabalhar para viver. Então, ela me será utilíssima. Governarei. 1 ano depois. Chamamo-lo Caim. Ela o trouxe de um longo passeio que fez às margens do lago Erie. Encontrou-o a 3 ou a 4 quilômetros de distância, disse-me ela, que não sabe exatamente o ponto e nunca teve precisão no espírito. Esse tal Caim parece-se um pouco conosco, mas por isso não vamos dizer, como pretende Eva, que ele é nosso parente. A diferença de tamanho, no meu entender, basta para afastar a ideia. Deve ser realmente uma espécie nova, provavelmente um peixe. Todavia, quando o pus na água, ele afundou. Mas a experiência não foi concludente, pois Eva atirou-se e o trouxe logo. Continuo a acreditar que seja um peixe, mas Eva não dá importância ao caso e não me permite novas experiências. Não compreendo as coisas. Depois que teve Caim, parece-me inteiramente mudada. Inquieta-se mais com ele do que com todos os animais, sem saber o motivo. Seu espírito se alterou. Às vezes ela carrega esse peixe durante toda a noite, quando ele grita e quer provavelmente que o ponham na água. Outras vezes passa devagar as suas patas 100, 1000 vezes nas costas ou no ventre do peixe, e deixa escapar sons muito meigos. Enfim, nunca ela fizera isso com os outros peixes, e eis o que me inquieta. Outrora, antes de perdermos nossa propriedade, ela às vezes carregava nos seus braços um tigrezinho, mas somente por divertir-se, e não o acariciava quando ele não queria comer. Domingo. Aos domingos ela nada faz. Deita-se por aí com aspecto de cansaço, deita o peixe a seu lado e finge que lhe vai comer as patas. Ele ri, o que me enche de dúvidas, pois até agora não encontrei nenhum peixe que soubesse rir. Enfim, acabei gostando dos domingos. Governar durante a semana toda fatiga. Deveria haver maior número de domingos. Quarta-feira. Não é peixe, mas não consigo descobrir o que é. Tem berros curiosos e diabólicos quando não está contente, e quando alegre diz gu-gu. Não é de nossa espécie, pois não anda. Não é pássaro porque não voa. Não é rã porque não salta. Não é serpente porque não rasteja e porque tem membros. Sinto também que não é peixe, conquanto não houvesse podido recomeçar a experiência e metê-lo na água para ver se ele pode nadar. Gosta de ficar deitado de costas a espernear. Nunca vi animal semelhante. Uma vez disse que era um enigma, mas Eva admirou a palavra nova sem compreender o seu sentido. Sim, é um enigma ou um grande besouro. Se ele morrer, verei como está feito por dentro. Nunca ficara tão perplexo. 3 meses depois. Ao invés de diminuir, aumenta a minha perplexidade. Quase não durmo de preocupação.
Ele deixou de ficar deitado de costas e agora caminha com 4 patas. Mas difere muito dos outros quadrúpedes por causa de suas patas dianteiras, extremamente curtas, o que faz com que a parte traseira fique muito mais alta. É feio assim. A sua constituição é quase igual à nossa, mas a sua maneira de locomoção prova superabundantemente que ele não é de nossa raça. As partes dianteiras curtas e as traseiras longas o filiam à família canguru, mas de espécie nova, pois os cangurus saltam e ele não. Por haver descoberto essa espécie, asseguro-me a glória dando-lhe o meu nome, e chamei-o Cangurus adamiensis. Deveria ser um pequeno o que Eva encontrou, pois depois disso ele tem crescido. Deve estar agora 5 vezes maior, e quando não está contente, faz de 22 a 38 vezes mais barulho. Renunciei a usar força quando vi que não dava resultado. Eva o domina pela doçura e dando-lhe objetos que antes havia dito que lhe recusaria. Já declarei que Eva o encontrara na floresta conforme me disse. Parece incrível que seja o único de sua espécie, e, entretanto, passo semanas procurando descobrir outro com que aumentar a minha coleção, e também oferecê-lo como brinquedo a esse outro na esperança de o domar. Mas não encontrei nem traços. Entretanto, ele vive no chão e não corre depressa. Como não deixa vestígios? Preparei armadilhas com as quais agarrei toda espécie de animaizinhos, menos esse. 3 meses depois. O canguru continua a crescer, o que me parece estranho e até inquietador. Nunca vi animal que levasse tanto tempo a crescer. Agora ele tem pelos na cabeça, não como os outros cangurus, pois se parecem mais com os nossos, conquanto sejam vermelhos e não pretos. Perco-me em suposições relativas a essa estranha fantasia zoológica. Se ao menos pudesse apanhar outro, mas é inútil pensar nisso. Trata-se de nova variedade, de que só existe aquele espécime evidentemente. Agarrei um canguru verdadeiro e trouxe-o para casa, pensando que o nosso gostaria de um companheiro de sua raça no meio desses estranhos com que vive. Mas não acertei, pois mal viu o verdadeiro canguru e ele berrou e agitou as suas patas com tal horror que ficou manifesto que anteriormente nunca o havia visto. Comoveu-me o destino desse pobre ser isolado, mas nada posso fazer por sua felicidade. Desisti de o domesticar, pois quanto mais o procuro, pior vai a coisa. Dói-me vê-lo encolerizado e o libertaria se não fosse Eva. Talvez haja de sua parte crueldade, de resto destoante de sua conduta normal, mas talvez tenha razão, pois o que faria ele sozinho na floresta? 5 meses depois. Não é um canguru. Não é, todavia, desde que se pode manter nas suas patas traseiras, ainda que por pouco tempo, parece-me mais com um urso. Indubitavelmente falta-lhe a cauda e o pelo, menos na cabeça, mas acredito que é um urso. Continua, todavia, a crescer, e os ursos concluem mais cedo o seu desenvolvimento. Os que demoram mais no crescimento são os mais perigosos, e só me tranquilizarei depois de assaimar esse. Propus a Eva dar-lhe um lindo canguru vivo se ela consentisse em livrar-me do urso. Mas não houve meio de conseguir. Parece-me que está decidida a afrontar todos os perigos. Ela não era assim antes de perder o espírito. 15 dias depois. Examinei-lhe a goela. Ainda não há perigo, pois tem um dente só. Falta-lhe a cauda. Faz mais barulho do que nunca, principalmente de noite. Vou deitar-me noutra parte, mas volto cedo de manhã para lhe examinar os dentes. Se lhe nascem muitos, será tempo de me precaver, pois um urso é sempre perigoso, com ou sem cauda. 4 meses depois. Durante um mês, fui caçar e pescar na região que Eva denomina búfalo. Não sei por quê, a menos que seja porque lá não existem búfalos. Durante esse tempo, o urso aprendeu a andar com as patas traseiras e tem sons que parecem dizer pe, pa e mo-ma. Certamente que é uma nova espécie. Esses sons assemelham-se a palavras em conjunto fortuitos e sem significação. Não deixam de ser curiosos, pois nenhum urso o faz. Essa imitação da palavra humana,
a qual recorda o papagaio, a ausência de pelo e de cauda indicam suficientemente que estou diante de variedade totalmente nova. Será muito interessante estudá-lo detidamente. Enquanto espero, vou partir para uma grande expedição nas florestas do norte, onde farei investigações minuciosas. Por certo que haverá outro em qualquer parte, e ele será menos perigoso quando tiver companheiro de sua própria espécie. Vou partir imediatamente, mas antes quero assaimar o que fica. 5 meses depois. Viagem extenuante e sem resultado. E durante esse tempo, sem sair de casa, Eva encontrou outro. Nunca vi tanta sorte. Eu poderia correr essas florestas durante séculos inteiros sem ter essa felicidade. No dia seguinte. Comparei o novo com o antigo e vi claramente que são da mesma espécie. Ia empalhá-lo para minha coleção, mas Eva rebelou-se, não sei com que motivo, contra o meu projeto. Abandonei a ideia, conquanto certo de que estava com a razão. Será uma perda enorme para a ciência que mais tarde não usar jamais. O mais velho tagarela e ri como um papagaio. Tem, como o papagaio, extraordinária faculdade imitativa. Não me surpreenderia que ele se revelasse no final uma nova espécie de papagaio de 4 patas e sem penas, mas digo isso por dizer, pois acreditei que ele ia ser tal ou qual animal, desde que de início se me afigurou um peixe. Tão feio como o primeiro no começo é o novo. Tem a pele enrugada e a cabeça sem pelos. Eva chama-o Abel. 10 anos depois. São filhos nossos. Há muito que o descobrimos. Ficamos tanto tempo perplexos porque eles eram, ao nascer, pequeninos. E agora temos também filhas. Abel é um excelente rapaz, mas se Caim houvesse continuado urso, seria melhor para todos. Depois de tantos anos, vejo que me enganei a respeito de Eva. Reconheço hoje que é melhor viver fora do parque com ela do que no parque sem a sua companhia. No começo achava que ela falava muito, mas agora ficaria triste se essa voz não soasse perto de mim, pois sem ela não haveria aprendido o sentido da vida. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com